O gigante acordou. A transparência e realidade dos fatos atuais estão ajudando o povo brasileiro a entender o momento sombrio e perigoso que estão passando em sua história. A falta de credibilidade da atual presidente está fundada em um mar de corrupção. Mensalão, petrolão, eletrolão e agora os empréstimos do BNDES. As falsas promessas e mentiras de campanha estão fazendo os brasileiros se acostumarem a sofrer ainda mais. Eles ainda têm a coragem de dizer que tais males ainda são suportáveis, quando na verdade é um grande fardo para o povo. Eles estão se alimentando do nosso sangue, do nosso suor, das nossas esperanças. Mas quando uma longa série de abusos, absurdos, mentiras, corrupções, medidas antipopulares e usurpações que levam o nosso povo a se submeter ao despotismo absoluto, é direito desse mesmo povo, isso mesmo, o povo brasileiro, de se libertar de tal governo e instituir novas salvaguardas para garantir o futuro do Brasil, das nossas casas, famílias, amigos e da nossa história. A atual necessidade nos obriga a alterar esse governo, pois o povo ainda é maior e todo o poder emana dele. O governo que está aí é legitimado na corrupção e é por isso que não aguentamos mais a impunidade. Eu vim ao Rio de Janeiro conhecer uma esperança de mudança, um homem que não se vendeu, citado e elogiado pelo ministro Joaquim Barbosa por não ter recebido propina no mensalão. Nas delações premiadas dos doleiros da Petrobras, ele foi novamente citado por não aceitar propina, chegou a devolver R$350 mil depositados do nada para calar sua voz. Em 2010, foi contra um projeto de lei que distribuía um material de ensino infantil para crianças a partir de 6 anos, ensinando e estimulando a homossexualidade. E é por isso que eu, e o Direita Pernambuco, acreditamos em pessoas como ele, acreditamos no Brasil, porque é aqui que vamos criar nossos filhos. Não vamos desistir do Brasil. Estamos aqui com o ilustre deputado federal Jair Bolsonaro. De antemão, a gente está agradecendo aí, deputado, a oportunidade de estar entrevistando e mostrando um pouco desse futuro presidencial. E a gente vai colocar a direita no eixo, o Brasil no eixo. O que está faltando são institutos de pesquisa botar meu nome. Só para continuar. Está botando de sempre, né? Quando botar meu nome, a gente vai virar esse quadro aí no Brasil. Pode ter certeza que temos boas ideias que não custam nada para o governo, inclusive, né? Ou, por exemplo, já que estou falando para o Nordeste, qual nordestino quer ter uma arma dentro de casa? Por que você não tem? Você é irresponsável? Não, você é responsável, né? Mas o governo federal não tem a responsabilidade e não tem a preocupação em procurar defender a tua vida e da tua família. Deputado, para esclarecer o pensamento da direita quanto a alguns temas polêmicos. A primeira é essa redução da maioridade penal. É uma solução ou ilusão? Se essa lei for aprovada, qual o benefício que ela pode trazer para o povo brasileiro? Olha, a questão da criminalidade não existe solução, mas será a real solução para aquele criminoso, que enquanto aquele marginal, 16, 17 anos, estiver atrás das grades, ele não vai estuprar, não vai sequestrar, não vai matar ninguém, não vai roubar ninguém também. Então, por isso que nós estamos buscando esse objetivo. Que, afinal de contas, qual é o nosso trabalho? Não é atender a população? Em média, 90% do povo, não é de hoje não, de há muito tempo, quer a redução da maioridade penal. Se Deus quiser, nós vamos conseguir esse objetivo. Recentemente, um projeto de Vossa Excelência foi aprovado, essa PEC que faz emissão de recibos junto às eletrônicas. Por que esse voto é tão importante para o povo brasileiro? Hoje em dia, ninguém acredita mais na urna eletrônica. Eu falo que tem fraude, daí o pessoal fala para eu provar. Eu não tenho como provar. Daí o cara fala, ela é impossível ser fraudada. Me prove, também não tem. Então, o nosso emenda à Constituição, né, já foi aprovado em 2 turnos na Câmara e a semana que vem deve ir para o Senado.
Você vota, aperta um botão, imprime o nome do pessoal que você votou, você vê aquele papel, você confirmou, daí você aperta um botão e aquele papel cai na urna. Em havendo suspeição, qualquer presidente do partido pode pedir a recontagem total ou parcial de forma manual daqueles votos. Então, o apurado eletronicamente tem que bater 100% com o apurado manualmente. Daí a prova que não teremos mais fraude. E tanto é verdade agora que se aproxima a minha tese, que é a fraude, que o presidente do TSE, no dia de ontem, dentro do Congresso Nacional, tentou de toda maneira, via uma lei infraconstitucional, só colocar em vigor o voto impresso a partir das eleições de 2022. Daí o PT faria, talvez, Lula presidente de 2018, ou outro qualquer indicado por eles. Até o momento, estamos ganhando essa guerra, a PEC agora vai para o Senado a semana que vem, a gente aprovando lá, a gente vai ter uma eleição realmente limpa em 2018, sem fraude, tá ok, pessoal do PT? Sem fraude. Isso é que o povo brasileiro quer, né? A segurança da urna eletrônica. Você, por exemplo, quando você vai no banco, né, e vê teu extrato na tela, de vez em quando tu aperta o botão, imprime e vai conferir lá em casa. Quando você vai trabalhar e bater o ponto, você imprime aquele papelzinho também e leva para casa. É porque apenas o voto que mexe com o futuro de 200 milhões de pessoas, você não pode ter uma confirmação se seu voto foi ou não computado para aquela pessoa que você votou. O senhor, como futuro presidente do Brasil, qual sua visão quanto à relação do Estado e à iniciativa privada? No que tange ao livre mercado, o senhor é a favor do intervencionismo estatal ou do livre comércio sem interferência do Estado? Primeiro tem que ter o Estado necessário, nada mais além disso. O que a classe empresarial precisa, que a classe que leva o Brasil nas costas, são menos leis, menos decretos e menos portarias, menos burocracia. E essa carga tributária, né, é um absurdo. Então o governo tem que dar exemplo, cortando na própria carne seus gastos, né, para poder realmente o Brasil alavancar a sua economia e ir para frente. É muito comum, em especial a esquerda, o PT, criticar o empresariado. Sem empresariado, a gente não produz nada, não tem imposto e acaba a tua Bolsa Família também. Bolsonaro, o governo do PT se mostrou mais que competente, não fez medidas ao longo desses 13 anos para combater o câncer da corrupção. O senhor, como presidente do Brasil, quais são as medidas que o senhor vai tomar para combater a corrupção? Primeiro, né, o que o Brasil tem até hoje, ele deve aquele período de 64 a 85, onde tivemos 5 presidentes militares. No tocante à economia, nós passamos da 49ª para a 8ª economia do mundo. Sem as obras militares, o Brasil não existiria. Só o presidente Médici fez 15 hidrelétricas. As grandes obras, as grandes conquistas, críticas sociais, foram naquele momento, onde o povo tinha liberdade para ir e vir. Tanto é verdade que o Médici lançou a campanha Brasil, ame ou deixe-o. Imagine se Cuba de Dilma Rousseff, ou a Coreia do Norte, de Dilma Rousseff também, que eles tanto gostam, né? Lançasse uma campanha dessa. Cuba, ame ou deixa, só ia ficar o Fidel Castro, o irmão dele, dentro da ilha, mas ninguém além disso. Então o que a gente precisa é daquele espírito. Você não teve nenhum militar que se enriqueceu naquele momento. Você tem que buscar realmente sufocar a corrupção. Acabar, você não vai acabar. Em época de campanha o cara promete que vai acabar, mas não vai acabar porque, infelizmente, está no sangue do ser humano, né? Grande parte disso daí. Você deve outras medidas, né, que você tem que fazer. Você tem que botar praticamente um ponto final do Mercosul. Você não pode, ao querer fazer um comércio com qualquer outro país do mundo, ver se você está infringindo ou não as regras do Mercosul. A senhora presidente teve agora, há poucos dias, nos Estados Unidos. Ela foi oferecer o que para o americano? O que nós produzimos aqui para oferecer para o americano? Nada, a não ser o agronegócio e o dito os commodities, aquilo que Deus nos deu. Nada mais além disso. E nós não evoluímos. Mais cedo ou mais tarde, nós aqui vamos enfrentar a realidade de nossa economia. A situação ainda vai ficar pior para o povo brasileiro. O Brasil cresce 2,5 milhões de habitantes por ano. É gente que precisa comer para sobreviver. Você consome água, energia, você ocupa aqui as vias de transporte, já estão saturadas. Você tem a questão dos aterros sanitários, questão de educação, que o nosso currículo escolar é o pior possível aqui no mundo, tanto é que estamos em qualquer critério nacional e internacional, estamos lá para trás. Essas medidas acho que dá para você tomar, e não custa nada para um governo. Como fala, você liberando aqui para o cidadão de bem comprar uma arma, qual gasto você tem? Nenhum. Você aqui fazendo uma política de planejamento familiar. Não pode, com todo respeito, uma mulher, né, com pouca cultura, querer ter 5, 6, 7, 8 filhos. Quem vai sustentar? É quem teve 1 ou 2 e trabalha. Aquela pessoa vai ficar pendurada a vida toda em projetos assistencialistas para do governo. Não é
controle da natalidade, é planejamento familiar. Então, medidas como essa, né, para não alongar muito aqui, poderia ser o começo aqui de uma plataforma nossa. Deputado, lá no Nordeste, um trecho da BR-101 foi construído entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Foi usado o batalhão de engenharia do Exército Brasileiro. O que a gente percebeu? Que não se viu atraso na obra, não se paga nenhum pedágio, não se tem buracos, não tem superfaturamento. Será porque o Exército Brasileiro respeita o dinheiro público? O senhor utilizaria o Exército Brasileiro para fazer as obras na sua gestão? E se utilizaria, por quê? Há uma diferença na formação militar, né, e outra formação, né? Dentro da área militar há um controle muito maior. Porque nós somos rotativos até nos batalhões de engenharia de construção. Um comandante fica ali em média 2 anos e muda. Assim são com a maioria dos oficiais e o praça fica um pouco mais. Então isso ajuda, logicamente, a você combater determinados vícios. Por exemplo, você pega um trecho, você tem que duplicar um trecho, por exemplo, de 200 quilômetros. O que eu faria? Eu pegaria 30, 40 quilômetros, daria para um batalhão de engenharia nosso. E os demais ficaria via licitação, Ministério do Transporte. E você vê no final das contas, faz a devida comparação, a discrepância no preço. Pode ter certeza que mesmo você pegando um trecho onde seria mais oneroso e dando para o Exército, sairia muito mais barato que os demais. Aí poderia ser um parâmetro, então. Agora, você não tem tropa, né, de engenharia para você pegar a nossa malha rodoviária do nosso país. Mas, como eu disse, pode ser um exemplo você partindo por aí. Você ter companhia de engenharia de construção e no Haiti, podia estar sendo empregada no Brasil? Isso é demagogia. Com todo respeito àquele povo, sofreu uma tragédia há pouco tempo, mas a ajuda não pode ser de forma vitalícia, é temporária. Nós não ajudamos o irmão nosso de forma vitalícia, por que ajudar um outro país? Qual a intenção? O Brasil teve um crescimento de jovens em universidades. Mas o que é que a gente vê? Greve em todas as universidades, a maioria do país. Aqui a Universidade Nacional de Direito e a Universidade Federal do Rio de Janeiro estão com aulas suspensas por falta de serviços básicos como a segurança e a limpeza. Eu queria saber o que é que o senhor, como presidente do Brasil, poderia fazer em relação à educação e a esse problema. Primeiro, que muitos estudantes, né, vinculados à Uni não aceitam a polícia militar dentro de uma faculdade para prender um vagabundo do outro. Tem muito centro acadêmico que, na verdade, é boca de fumo. Então você não pode esperar nada de grande parte desses jovens que estão na universidade. E aqueles que querem estudar são, de certa forma, inibidos por esses que tomam a faculdade para fazer valer a sua vontade. É o marxismo também cada vez imperando de maneira mais agressiva dentro das universidades. Olha, eu entendo que a questão da educação é lá o ensino fundamental, especialmente. Nós temos exemplo hoje em dia, não só dos colégios militares, administrados pelo Exército Brasileiro ainda, que o PT está louco para botar como comandante desses colégios professores do MEC, que vai ser uma desgraça total, mas temos 2 exemplos, no estado do Amazonas e Goiás, onde colégios públicos de péssima qualidade foi colocado um coronel para ser seu diretor, juntamente com um quadro, né, bastante denso de oficiais e praças como professores e instrutores. E evoluiu absurdamente para o bem. Então é um exemplo que nós temos que dar. Basicamente, botar um pouco de hierarquia e disciplina dentro das escolas, voltar à educação moral e cívica. O currículo, hoje em dia, é voltado para ideologia e homossexualismo. Ou seja, querem que o filho do nordestino aqui está nos assistindo, com 10, 11 anos de idade, aprenda a respeitar o gay. Que seja passado filme para ele, de sexo explícito entre homens e mulheres, como eu tenho os filmes do MEC, para mostrar para a garotada que isso é normal. Isso não é normal, nenhum pai quer isso. Se um pai, porventura, no futuro, o teu filho já com barba, resolva ter esse tipo de comportamento, isso é questão para eles decidirem, e não quem quer que seja por parte da sociedade. Agora, não podemos estimular o moleque a ser gay, ou menina, né, a partir de 5, 6 anos de idade. E o currículo, eu repito, física, química, matemática e biologia. Isso que vai dar meios para você ser um empreendedor, para você ser um pesquisador, e você investir realmente naquilo que possa te levar para uma industrialização, que o que nós procuramos em muito, qualquer país procura, é a substituição das importações pela industrialização própria, coisa que o Brasil não faz. O que é que o futuro presidente tem a dizer para o Nordeste e para o Brasil? Olha, o Norte, primeiro, né, é a região mais rica do mundo. Quando alguns falam em separação, né, e dentro da Câmara tem contato com todo tipo de gente lá dentro, todos os estados são representados,
eu falo para os deputados nortistas. Se eu fosse nortista, levando a brincadeira, né, eu aceitaria a separação. Que lá tem tudo que você possa imaginar, tem na região norte. Estão ali protegidas hoje em dia, infelizmente, de forma criminosa, como reservas indígenas, cujos povos, mais cedo ou mais tarde, vão se tornar independentes, porque acordo já assinado com o Brasil da ONU dá direito à autodeterminação daqueles povos. Quanto ao Nordeste, essa pecha de região pobre, paupérrima e que apenas vive às custas do Sul-Sudeste, isso você pode mudar. Nós, quer ver uma coisa que você pode fazer aqui, exemplo do Nordeste, que eu faria aqui, você pega a Baía de Angra dos Reis. É tão bonita quanto certas regiões do Nordeste, que pode ser voltada para o turismo. A Baía de Angra foi demarcada há pouco tempo a Estação Ecológica de Tamoios. 29 ilhas, ilhotas e parcéis, num raio de 1 quilômetro, você não pode ocupar praia, não pode pescar, parar seu barco, não pode fazer mais nada. É uma área que está sendo preservada, né? Não sei para quem. Você não pode explorar em forma de turismo. Isso na mão do espanhol, de um francês ou de um americano, estariam eles faturando bilhões de dólares com turismo, coisa que não acontece aqui. É a mesma coisa da região Nordeste. E, em grande parte, o turista não vai para o Nordeste em meio da violência. Você reduzir a maldade penal, acabar com as progressões de penas, punir realmente como tem que punir, em especial o pessoal que comete crime de sangue, acabar de ter pena de preso. Eu não quero saber se o detento vai ter uma boa vida ou não na cadeia. Lá é o lugar que ele tem que estar. Se é ruim lá, é só você não sequestrar, não matar, não roubar, que você não vai para lá. Você vai em Cancún, por exemplo, você pode ir botar 100, 200 ou 10 mil dólares no bolso, que você não tem problema nenhum com ninguém. É uma região sagrada, praticamente sagrada. Temos que fazer isso com a nossa região Nordeste. Riquíssima no tocante ao turismo, tem sol o ano todo, tem um povo maravilhoso, mas tem uma minoria de marginais que tem que ser tratada na base da lei, e uma lei dura para ele. Enquanto esse governo do PT estiver defendendo bandidos com a política de direitos humanos, dificilmente você vai conseguir fazer crescer algumas regiões do país, como é o nosso Nordeste. Deputado, a gente quer agradecer em nome do Direito a Pernambuco. É um prazer, uma honra conhecê-lo pessoalmente. Espero que Vossa Excelência seja realmente o nosso representante como presidente do Brasil. Nós temos alguns brindes aqui. As últimas manifestações, tem aí a Praia de Boa Viagem, a Avenida Boa Viagem. A gente colocou aí 60 mil pessoas na rua. E tem a camisa, a gente fez essa camisa aí com a faixa presidencial, né? Já... Veja como ficou bonito aí. Tem direito a Pernambuco, o símbolo do Brasil. O senhor vai ser presidente, se Deus quiser. A jornalista Joyce Hasselmann, da TV Veja, me perguntou se eu estava preparado. Eu respondi para ela o seguinte: está no YouTube aí. Bota o Lula naquela ponta, a Dilma na outra, eu aqui. Aplica a prova do Enem para nós três. Se eu não tiver uma nota maior que os dois juntos, eu não estou preparado. Ok? O Brasil não merece essas porcarias que estão no Planalto no momento. Dilma Rousseff, Lula, entre outros que têm que ser apresentados por aí, que são apenas genéricos da esquerda. Ele tem que mudar. E mudar com alguém que tem o Brasil no coração. Ao pessoal da direita Pernambuco, eu fico muito feliz, em especial, ver a garotada se interessando por política, né? E deixando de acreditar naquela perfeição hipotética tão pregada pela esquerda. Inclusive no tocante à política do coitadismo. Coitadinho do homossexual, coitadinho do negro, coitadinho do pobre, coitadinho do nordestino. Isso não existe. Nós todos somos iguais. Eu sou daltônico para essas questões e todos são iguais. E a meritocracia tem que ser restabelecida. Um ponto final nessa política odienta de cotas, que divide nós aqui. E o PT é especialista em divisão. É branco contra negro, homo contra hétero, norte contra sul. É a luta de classe, né? De Max. E eles estão muito bem no Planalto, assaltando o patrimônio público, né?